Au! Opa! Boa noite para todos que estão entrando. A gente já vai conectar com o Adriano. Fala, Francisco. Grande. Até que enfim você apareceu para uma live, hein? A gente vai falar um pouquinho segmento da construção civil, varejo de material de construção. A gente só precisa esperar o nosso convidado entrar. Eu já faço a conexão, o Adriano já entrou. Fala, Adriano. Fala aí, Baraldi, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certinho também. Muito bom, muito bom. Prazer Como é estar que foi o contigo aí. dia? Pô, prazer enorme, né? Depois de tanto tempo aí de contato de mercado que a gente vem se falando, que a gente se conhece, conseguiu essa oportunidade muito bacana. Bom Perfeito. te rever, né? Excelente se rever, mesmo à distância, mas muito bom estarmos aqui. Excelente. Bom, primeiro também dar uma boa noite para todo mundo que tá entrando. Agradecer aí pela participação. Como é que foi o dia? Dia puxado, dia corrido, como tem sido todos esses dias de home office. Parece que as coisas ficam. A gente acha que a carga vai diminuir, mas ao contrário, a carga ela aumenta. Você começa a trabalhar 8h30, termina o trabalho 7h30. Tem dia que não consegue almoçar, que foi o caso de hoje. Vai direto em reuniões, muita gente querendo apresentar projetos que estavam engavetados e agora a turma quer colocar para fora. E aí fica essa dificuldade, esse tumulto na agenda, e agenda Brasil, agenda internacional. Difícil conciliar, mas melhor assim, mais trabalho e assim que está sendo bom. Assim passa Tá mais se rápido esse trabalhando, momento difícil. tá se trabalhando mais agora, Adriano? Mais, na minha visão, mais, porque antigamente eu perdia pelo menos 1 hora de trânsito para ir, 45 minutos para ir de Hoje manhã, está em casa produzindo. 45 minutos para voltar. Você estava, às vezes, ligando, fazendo uma ligação, não deixava de trabalhar, mas você tinha pelo menos um período de relaxar a cabeça ali, ouvindo uma música, uma reportagem. Agora não, você já começa a todo vapor logo cedo e não tem parada. Realmente Isso trabalhando é, mais do que o normal, mas é bom. isso é muito bom. Essa demanda de reuniões é o que eu tenho ouvido muitos se queixarem, né? A quantidade de reuniões que você acaba passando o dia, em alguns casos com diferença de fuso, então tem gente começando reunião 6 da manhã ou indo até mais tarde, tem ficado de fato bastante puxado, né? Tem o Essa, fuso, nós aqui temos o fuso do México, que é o headquarter central, e o nosso headquarter do nosso business fica na Holanda, e aí tem aí um fuso também bastante delicado para fazer uma reunião global. Normalmente tem uma operação na Ásia, para fazer as reuniões, para conciliar a agenda de todo mundo não é fácil. é isso aí, muito bom. Adriano, eu quero, primeiro de novo, né, te agradecer por estar aqui comigo, participando desse bate-papo. Eu queria começar o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho dessa retomada, né, do segmento da construção civil, um pouquinho de como as estratégias e o planejamento está sendo desenhado para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? Mas eu queria poder iniciar contigo fazendo um preâmbulo ali, que você pudesse contar um pouquinho como é que está o setor. O que a gente pode falar do setor da construção civil, varejo de material de construção? A gente sabe que o ano passado tinha uma estimativa para esse ano altamente positiva, né? Eu não sei se no início do ano ela já vinha se comportando de maneira positiva, ou seja, já se tinha um indício de fato que todas as previsões iam se confirmar ao longo do ano, e de repente a gente entra e sofre esse meteoro. Como é que foi para vocês e, de maneira geral, qual é o que você tem para falar em relação ao setor de material de construção e do segmento da construção civil? Muito bem, o setor ele tem um gráfico
interessante. Quando a economia cresce, o PIB está crescendo, está indo bem, ele cresce mais do que o PIB, o setor da construção. E quando o PIB está caindo, ele cai mais do que o setor da construção acaba caindo mais do que o PIB normal do país. Ele demora um pouco para retomar, mas se a gente analisar os últimos anos, a gente teve Copa do Mundo e Olimpíada, então a construção civil bombou entre 2010 e 2014, foram os melhores anos, não só da construção civil, mas do PIB do país. 2015 passou a estabilizar e a partir de 2016 começou a queda da construção civil, assim como do PIB. O PIB caiu 2 anos de 3%, a construção civil caiu 27% nesse período. E ele vinha pós essa queda, e a queda está muito ligada ao desemprego. Você tem desemprego, você deixa de fazer investimento a longo prazo, que normalmente você compra um imóvel caro, investe há 20, 30 anos para frente. Então, quando você sente uma insegurança na economia, a primeira coisa que você deixa de fazer é esse investimento alto e a longo prazo. Então, isso atrapalha bastante. E aí a construção civil vinha retomando. Se o PIB tinha uma projeção de crescer 2% esse ano, o material de construção tinha uma projeção de crescer 3% esse ano. Vinha bem, as consultoras tinham retomado, o desemprego começa a cair, começa a voltar a confiança, e a venda de imóveis, a reforma, quem está numa casa menorzinha vai para uma casa melhor, quem está numa casa melhor vai para uma melhor ainda, e o ciclo vai positivamente para cima. E com essa parada e com o desemprego ou a suspensão de contratos que aconteceu, a gente sofreu um pouco, o setor da construção sofreu, o varejo de material de construção sofreu mais, porque teve o lockdown em algumas cidades e teve que fechar as portas em outras, mas ele retomou depois, foi classificado pelo governo como essencial, e a partir dessa classificação ele passou a aumentar bastante o faturamento, né? O que vinha na ordem de 30% de um movimento normal, ele subiu para 60%, 70%. Então, os 2 últimos meses, o varejo foi melhor e a construção como um todo reduziu só o ritmo de construção, mas não parou. Então, se a gente olhar vários setores, entre diversos, os que estão sofrendo menos, provavelmente é o da construção civil, entre os diversos setores. Aí deve estar 15%, 20% abaixo de um resultado normal. Nós estamos melhor do que isso. A gente avança ganhando uma participação, que depois a gente fala mais à frente, mas o setor sofreu, mas já está equacionado, vamos dizer assim, classificado como essencial, e não dá para você deixar para trocar um encanamento da sua casa, uma eletricidade, não dá para deixar para depois, são coisas essenciais. E o segundo é que você, dentro da sua casa, você quer reformar a sua casa, né? Agora, muito mais tempo em casa, Sim. Coisas que não se via no passado, passa a se ver agora. Na retomada, deve ser um dos setores que voltam também com uma melhora dos lares aí, e deve ser um dos setores que vai puxar a economia para cima. Mas essa imposição que a gente sofreu do mercado, né? Quer dizer, do mercado e do evento que a gente está vivenciando, de colocar todo mundo em casa e as pessoas precisarem olhar para dentro de casa e falar, puta, eu não tenho cadeira, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Isso gerou um incremento de tráfego nas lojas e até mesmo de venda, Adriano? Para a construção civil, é engraçado. Esses dias um lojista me contando que o fluxo na loja, ele tinha uma quantidade de 1.700 pessoas que circulavam por dia, e o ticket médio era R$500, o ticket médio baixou para 400, mas o fluxo aumentou. Ele está com 2.200 pessoas, 2.300 pessoas que estão em casa, não podiam ir ao shopping, passaram inclusive a visitar a loja de material de construção com cachorro, com família, passeando, acaba levando e comprando alguma coisa. Então, que ele não compre naquele momento, ele vai comprar depois, mas os materiais essenciais do dia a dia, as reformas, reparos, isso continua talvez 15%, 20% abaixo de uma média que se existia anteriormente. Mas ele não teve aquela queda assustadora como vários setores sofreram nesse período de pandemia. E ontem eu estava conversando, e acho que é um dado interessante para quem tá nos assistindo, e eu já ouvi isso de outras pessoas de companhias diferentes, né? A gente está já há 3 meses nesse processo de isolamento. A gente tem aí uma expectativa agora na sexta-feira grande, ou quinta, amanhã, enfim, do que o prefeito ou o governador vão anunciar em relação à progressão
do planejamento, né, de fases aqui para São Paulo. A gente não sabe o quanto, quando eu olho os números, aquilo que a gente tem da mídia, todos eles só crescem, então a gente não sabe se em virtude disso a gente permanece mais 15 dias. Mas o fato é, algumas empresas, Adriano, já estão proporcionando aos seus funcionários um movimento de, por exemplo, levar a sua cadeira para casa. Uhum. Então, você solicita isso para a companhia te entrega isso dentro de casa. E aí, isso me soa, ao mesmo tempo, numa estratégia de começar a desmobilizar o próprio imobilizado, né, que a companhia tem dentro do escritório, porque dentro dessa retomada, a gente já viu, ou do que se fala de retomada, a gente já viu a XP anunciando um home office em definitivo, o que para mim é bastante pretensioso, né, quando a gente propõe algo para todo sempre, ad eternum, mas enfim, e é uma sinalização, afinal de contas é uma XP, a gente precisa respeitar, mas o que mostra também um pouquinho quantas empresas já estão, de fato, assumindo essa redução de estrutura física, né? Não sei se para vocês, até no modelo de home office também, quando a gente fala de estrutura física, reflete para vocês da mesma maneira. A gente tem visto as empresas de tecnologia realmente acelerando esse processo de definição. Home office agora virou verdade, né? A gente viu as empresas do Vale do Silício anunciando que já projetaram para 2023 está 100% home office, mas já começa agora com 70% e vai tirando esse restinho que vai sobrando, algumas, né, de tecnologia. Então, tecnologia é muito mais fácil. Eu acredito que ainda vai existir um misto entre as duas partes, o contato humano ainda é importante, você está 100%, eu sinto falta ainda de estar lá no escritório puxando algumas pessoas, provocando algumas reuniões, puxando algumas áreas e conversando com outras que nem sempre você consegue fazer à distância, mas a gente consegue entender que o futuro vai ser um mix entre os dois. Talvez aí um pedaço lá, um pedaço cá. Algumas empresas já vi também prestando os móveis, né, as cadeiras e tudo para as empresas, Exato. desmobilizando, mas está fazendo parte dos aprendizados, né? Mas o contato humano ainda é fundamental, o olho no olho, você estar dentro do escritório e passar no corredor e cruzar, falar com uma pessoa de uma forma ou de outra, você ter o cafezinho, que você acaba trocando uma informação, isso tudo é importante para uma organização. Isso faz falta nesse momento, a gente tem observado também. Sim, sim. Adriano, falando, a gente já está com uma audiência aí bastante grande, muitas pessoas te conhecem, não sei o quanto elas conhecem um pouquinho da tua trajetória de carreira, outras não sabem absolutamente nada. Queria te apresentar um pouco. Ok. Eu estava olhando, você está desde 92 no mercado, né? Quer dizer, Master Foods, Duratex, depois Ceras Johnson, Warner e, por último, a Manco, né? Quer dizer, são 27 anos aí de mercado, transitando em segmentos diferentes, né? Já vendeu de tudo um pouco. E essa tua trajetória, você está exatamente 12 anos, é isso? Me conta um pouquinho dessa tua trajetória melhor, principalmente olhando de Amanco para cá, Adriano. De Amanco para cá, minha formação foi bens de consumo, bastante bagagem, que é um mercado bastante maduro, onde me preparou bastante, e agora, há 12 anos e meio aí na Amanco, setor de construção civil, entrei na área de trade marketing para montar a área de trade por canal, área de trade pricing, estruturado com atividades para canal direto, varejo, construtora, todo ele segmentado, área de pricing para estruturação de política de preço por canal, diferença de preço para não ter conflito. Isso tudo eu montei lá atrás, consegui lançar algumas grandes campanhas dentro da área de trade, que acabaram virando referência, como, por exemplo, uma que nós temos voltada ao varejo, onde a gente já levou mais de 600 varejistas para visitas técnicas internacionais, em grandes retails fora do Brasil, e feiras também, grandes feiras fora do Brasil. Quando a gente fala de retail, a gente já levou nos Estados Unidos Home Depot, Lowe's, IKEA, na Europa Oknauber, a própria Leroy Merlin, vários outros. Então a gente conseguiu agregar, trazer, além da venda transacional ou venda normal para os clientes,
a gente conseguiu agregar dentro da cadeia com um programa de capacitação para os donos dos grandes varejos de material de construção no Brasil. Foram 12 viagens internacionais, mais de 15 lojas visitadas, 8 feiras, visitas a universidades internacionais, colocando o dono do varejo, que tinha uma resistência à mudança, sentado dentro de uma Stanford, de uma Kellogg ou de uma Wharton, aprendendo com um professor de uma grande universidade, um dia e meio de curso, e o cara volta para o Brasil e você vê uma transformação dentro do varejo desses caras, e depois de alguns anos eles vêm com uma estrutura totalmente diferente e fazendo frente a empresas multinacionais grandes. Então, dentro de trade eu consegui implementar esse processo que ajudou muito o setor. Trabalhei depois 6 anos como gerente nacional de vendas, visitando em mais de 5 mil clientes pelo Brasil. 1 ano na área de inovação e produtos, onde eu consegui entregar um centro de inovação Mexican Brasil, baseado aí no que nós temos na Holanda. A gente conseguiu implementar no Brasil um local onde você tem um auditório para 50 pessoas, tem uma área de showroom, exposição de produtos, não só produtos, mas o produto aplicado em si, onde você pode ver a diferença de ruído de um produto para o outro. Você tem um chamado espaço maker, onde você pode colocar a mão no produto e os universitários ou profissionais colocar a mão e projetar produtos novos. E uma sala que é a Inova Lab, que a gente conseguiu implementar o Design Thinking dentro dessa sala, trazendo uma metodologia diferenciada para criação e inovação, seja em processo, seja em produto, seja no desenvolvimento da empresa para o futuro. Então, a gente conseguiu fazer boas entregas. Esse centro fica onde, Adriano? É um centro de quase 200 metros quadrados, fica em Sumaré, dentro da nossa fábrica, que é a maior fábrica da América Latina. E esse centro de inovação, a gente levou mais de 4 mil profissionais, clientes e parceiros para dentro desse projeto em 2 anos e meio para fazer capacitação. Fica em Sumaré, São Paulo. E esse foi o teu legado dentro da área de inovação? Da área de inovação, e depois, nos últimos 2 anos e meio, assumi a diretoria comercial, passando por várias áreas da empresa, comercial, administração de vendas, saque, tem um pontilhado do trade ainda e pricing que fica sempre colado na minha área, mas isso é um diferencial da nossa empresa. Então a gente conseguiu fazer essas entregas dentro da minha carreira, dentro da empresa aqui, Barão. Muito bom, muito bom. Carreira de sucesso, parabéns. Agora, a Amanco hoje hoje é a Amanco Vavin, correto? Correto. Essa construção e estratégia de crescimento da Amanco, como é que ela foi conduzida, Adriano? Ela não foi orgânica, ela foi muito através de aquisições, né? E como é que estão as marcas? Explica um pouquinho isso hoje. Perfeito. A nossa empresa começou a antiga Acros e Fortilite. Acho que os mais antigos vão lembrar dessas 2 marcas. Um grupo suíço comprou as 2, transformou em Amanco lá em 2006. E depois veio o grupo mexicano, que se chamava Mexican, hoje chama Orbia, e comprou a empresa no Brasil e toda a América Latina, se tornando líder da América Latina com a marca Amanco naquele ano, de 2006. Lançamos a marca no mercado. Depois fizemos a aquisição de uma segunda marca no Brasil, que se chama Plastubos, que é a nossa marca hoje que está estruturada como a marca de combate. Então nós temos a Primum, que é a marca Manco, e depois uma marca de combate que se chama Plastubos. Nós organizamos essas 2 marcas para trabalhar conjuntamente, estratégias diferentes, equipes distintas, mas trabalham num go-to-market separado no Brasil. O crescimento foi muito nos últimos anos. Se a gente olhar, nós tínhamos em 2007 mais ou menos 15% de market share. Hoje temos aí na ordem de 32, 33. Basicamente chegamos na liderança de mercado com empate técnico, com uma empresa contra uma empresa muito tradicional de muitos anos. A gente conseguiu avançar, 97% de reconhecimento de marca no Brasil, e uma ação de marca e uma ação de ponto de venda, estratégia comercial muito bem definida e clara. Portfólio completo, várias ações feitas nos últimos anos, mais de 90 mil profissionais capacitados pelo Senai, muitas ações que foram geradas nos últimos anos que ajudou a gente a chegar hoje aí a 32, 33% de market share no Brasil com a marca Amanco Vavin. Por que Vavin? Né? A Vavin vem da Europa, tem até um
um participante aí nosso acompanhando, o Pedro, na Holanda, que é onde fica a nossa matriz. A nossa matriz, hoje, em 2012, nossa empresa mexicana comprou a maior empresa da Europa de tubos e conexões, que se chama Vavin. E essa é uma empresa que inventou o tubo pressurizado em 1955 e ela tem muita tecnologia para embarcar para dentro do setor de hidráulica. E a gente está mudando agora o nome no Brasil de Amanco para Manco Vavin, para incorporar um pouco dessa tecnologia, além de trazer produtos inovadores para o mercado brasileiro, vindo aí da Europa, da nossa, agora sim, nossa matriz, que fica na Holanda. Isso tudo dentro do grupo Merricken? Dentro do grupo Merricken, que mudou, agora se chama Orbia, foi lançado o ano passado, a empresa mudou de nome de Mexichem para Orbia, lançou um propósito muito interessante, que é melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. Esse é um propósito que particularmente eu acredito muito. Eu vim para a empresa trabalhar em cima de um propósito como esse. E tem várias marcas, além de Amanco Vavin, tem Netafim, que faz irrigação, por gotejamento, que é uma empresa israelense, Duraline, que faz dutos e microdutos para microfibra. Então é um conglomerado de várias empresas, é uma empresa hoje que fatura na ordem de 30 bi de reais no mundo, está presente em mais de 40 países e é líder mundial em tubos e conexões, líder da América Latina e agora no Brasil, muito próximo aí da liderança, ou se não um empate técnico dessa liderança. Que maravilha. Muito bom. Agora, a gente pode até falar um pouquinho desse modelo e como é que... eu lembro que a Amanco, no início, tinha uma comunicação de mídia muito expressiva, muito forte, né? Exato. Se construiu muito a marca em cima disso. Hoje, essa comunicação, essa estratégia, ela está mais pulverizada, ela está menos naquilo que a gente chama de mídia de massa. Como é que ela está hoje, Adriano? Esse é um ponto legal, né? Para lançamento, nós fizemos um investimento, para você ter uma ideia, em 10 anos, na ordem de 300 milhões ou mais, 350 milhões, para você fazer um posicionamento de marca no país. Hoje, 97% da população conhece a nossa marca. A gente investiu muito forte na Globo, no futebol, por muitos anos. Fomos diversificando esse investimento, fomos diversificando para outras mídias nos últimos 3, 4 anos, e agora com a mídia digital, onde você consegue ser muito mais assertivo aonde você vai investir, é um momento em que a gente, não só nós, né, todas as empresas estão revisitando a forma de investir e colocar o seu dinheiro. Antigamente você colocava o dinheiro 100 para acertar 10. Sim. Hoje você consegue fazer uma avaliação e acertar 10 certinho, para que você não tenha um desperdício de dinheiro. Então, a mídia digital hoje tem sido um dos principais. Digital, a gente continua. Ano passado ainda fizemos TV com Túlio Maravilha, né, fazendo uma dobradinha com ele, mas é rádio, mídia digital e a TV, aonde for necessário fazer. A gente tem uma estratégia aí, seguramos nesse período de pandemia, mas na retomada agora, a partir de julho, a gente retoma as atividades de mídia para atingir o público que a gente espera. Sendo mais assertivo, né? O dinheiro certo no lugar certo, esse é o ponto importante. O marketing de performance, hoje ele te ajuda a alocar os recursos de forma mais inteligente e onde você consegue perceber o teu ROI de forma mais clara e onde de fato vale a pena alocar investimento, né? Isso é fantástico hoje. Quando a gente fala de marketing de campanha, marketing de performance, hoje as estruturas estão muito mais preparadas hoje para esse tipo de estratégia de marketing do que era antes, né? Perfeito. E as próprias redes, essa própria transformação digital permite isso, né? Adriano, o modelo de distribuição hoje da Amanco Vavin, como é que ele é formado? Bom, muito bem, tem a distribuição e tem o shopper. O nosso modelo hoje, nós temos uma venda direta para o varejo, uma venda indireta, que a gente chama de distribuidores e atacados, e uma venda direta para a construtora ou companhias de saneamento. Esse é o nosso modelo, né? Para a construtora também temos outros atacados distribuidores que são distintos. Então, o modelo de atuação tem que ser dessa forma, porque hoje nós temos 128 mil lojas de material de construção no Brasil, 5 mil construtoras espalhadas pelo Brasil inteiro.
para você atender todo esse grupo, você precisa estar organizado de uma forma onde você conta com parceiros para chegar Sim. mais longe. Então, nós chegamos aí diretamente a 15 mil pontos de venda e nós chegamos com os nossos distribuidores em mais 35 mil pontos de venda, mais de 50 mil pontos de venda, uma parte direta com a nossa estrutura própria e uma parte via nossos parceiros distribuidores. E aí, chegando nas lojas, as lojas chegam até o consumidor final, que também é uma outra divisão bem interessante. Quem compra o nosso produto, né? Quando a gente chama de shopper, quem é o shopper que compra normalmente num supermercado é bastante distinto em relação ao nosso segmento, né? Nós temos aí a figura do engenheiro, que é um cara mais técnico, as construtoras com os seus engenheiros, com os projetistas, os designers, arquitetos, que faz um corpo mais técnico. E aí você tem um canal para atendê-los, que é, via de regra, direto via nossa equipe ou via distribuidor. E nós temos, por outro lado, o consumidor final, que é um consumidor comum como nós, que não conhecemos muito de produto, vamos lá comprar com uma recomendação, ou o profissional, que é o encanador, o eletricista, o pedreiro, o profissional que faz o reparo e a manutenção no dia a dia. Esses são os públicos que compram e esses vão buscar o produto mais diretamente nas lojas de material de construção espalhadas pelo Brasil. A gente está falando de 3 categorias de shopper, é isso? Diferentes? Três shoppers diferentes, né? E aí o engenheiro, o arquiteto, o profissional que vai fazer a reforma, o reparo, e o consumidor final que compra através de uma indicação, recebe aquela lista e vai no local fazer uma compra. Então, você tem que buscar maneiras de interagir com todos eles e canais que possam se aproximar desse público todo, né? Então, daquilo que você está desenhando em termos de modelo de distribuição, o canal indireto para vocês hoje é o mais representativo? Não, para nós hoje ainda a nossa venda direta via consultor ou varejo é o mais representativo. Porque é uma ponderada Perfeito. que representa mais em termos de faturamento, certo? Perfeito. Apesar de menos, a quantidade de clientes menor, sim, mas a gente vai direto nos maiores. E a base média e pequena existe um papel muito bem definido que os distribuidores fazem essa função, né, de fazer a distribuição dos seus produtos, a capilaridade Brasil inteiro afora para chegar nesses 128 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil. Bastante difícil você chegar sozinho. Não tem empresa que tenha uma malha para fazer isso, né? Sem dúvida. E também com modelo de representação, de representantes, né? Temos, e aí nós temos uma equipe de vendedores, que é a maior parte, e uma equipe de representantes, que é a menor parte, que compõe a nossa equipe. E nesse momento, o comportamento, ou seja, e até pelo impacto que a gente teve, o que vinha performando melhor? Você teve uma performance melhor hoje no indireto, ou vem tendo no indireto, é isso? Tem, no indireto, o indireto que aconteceu. O varejo tem uma questão de liquidez e com essa questão de liquidez o varejo prefere não comprar em grandes volumes, compra em menores volumes, só que compra constantemente. A cada 2, 3 dias ele está comprando do distribuidor que faz uma operação de entrega em 24 horas. Os clientes maiores compram via indústria com prazo de entrega um pouco mais dilatado, ele tem paciência para entregar, mas a liquidez está falando mais alto e o canal indireto, os distribuidores atacados estão indo muito bem nesse período, avançando bastante e conseguindo dar cobertura para que o varejo não fique endividado. Então, muitas vezes o varejo não tem estoque, faz uma venda com estoque do distribuidor que ele sabe que ele vai receber no dia seguinte. Ele entrega para o consumidor final, para o profissional, no dia seguinte. É uma estratégia interessante. É uma mudança do modelo de operação do mercado, né? Provavelmente deve ficar por um bom período esse modelo, o que faz com que muitas empresas que não estavam preparadas para atuar nesse formato tenham que repensar os seus negócios, né? E os negócios precisam estar sendo revistos a todo momento. Se ele funciona, se não funciona, se aquele modelo de distribuição é adequado ou não é. Agora, tentativa e erro, não tem tanto espaço para tentativa e erro, mas você vai ter que tentar mais e algumas vezes errar. Claro. Porque essa mudança, as lojas que não vendiam via internet ou via WhatsApp tiveram que se adaptar muito rapidamente para esse modelo.
não ficariam fora da operação. Restaurantes que não vendiam tiveram que entrar no iFood. Então, o novo normal, que a gente chama, requer uma adaptação muito grande, né? Pois é, eu não sei o quanto de novo, aliás, novo tem, mas não sei o quanto de normal tem por trás de tudo isso, né? Adriano, pensando, assim como lubrificante, né, só para traçar um paralelo, a gente acaba tendo como consumidor e usuário uma influência muito grande sobre preço, né, na tomada de decisão. A gente tem uma influência sobre, seja a oficina ou o posto, aquilo que... Ou seja, o pouco de informação que a gente tem na mão faz com que a tomada de decisão muitas vezes seja muito pequena perto do benefício da tecnologia portada no produto, né? E aí, quando você está contando um pouquinho essa história de toda a estratégia de aquisição, de crescimento, das marcas que vieram e a tecnologia que tem aportada por trás, nessas 3 categorias de shopper, quando a gente fala do consumidor final, eu queria entender um pouquinho como é que você vê esse conhecimento dessa tecnologia, ou seja, como é que a gente transforma isso em comunicação perceptível para nós, e aí eu vou falar por mim, talvez, quando você vai lá no ponto de venda, e o quanto a influência desses outros 2 shoppers, ou seja, do teu engenheiro, arquiteto, aquele responsável por reforma, o mestre de obra, tem em relação ao consumidor final. Muito bom. E além de falar desses 2, a gente tem que sempre fazer algumas perguntas, né, Baraldi? Eu tenho colocado o novo normal aí, todas as lives que eu tenho participado, eu tenho falado que essas paradas repentinas como agora faz com que todo mundo tenha que repensar o seu negócio, né? E vai acelerar muita coisa que estava engavetado, como você já falou, home office, entre outras coisas. Assim foi lá na Segunda Guerra Mundial, em outras guerras, onde a comunicação acelerou, vacina melhorou, algumas distribuições melhoraram rápidas, que demorariam muito mais tempo, agora não é diferente. Então, em primeiro lugar, tem que ter uma pergunta, né, que você tem que fazer, se o seu produto ou serviço é adaptável à nova realidade. A primeira coisa, antes até de te responder sobre os 3 públicos nossos, a gente fez uma parada para analisar como é que é o comportamento do consumidor nesse momento de pandemia e pós-pandemia. E aí não é só para a minha empresa, né? Tenho certeza que tem vários empresários assistindo, vários ou lojistas aí, nossos parceiros Brasil inteiro afora, ou com qualquer outro tipo de comércio. É importante essa pergunta, adaptação do seu produto e serviço que você tinha, se ele é adaptável à nova realidade. Se não for, você precisa mudar. Você precisa mexer em alguma coisa para que isso seja corrigido. E no nosso caso, a gente parou para analisar todos esses públicos. O engenheiro, que é o cara mais técnico, o profissional, como é que a gente vai ajudar a vida desses caras? Então, o primeiro ponto é trazendo mais tecnologia. Se você conseguir agregar tecnologia e o profissional ganhar mais, seja uma... Oi, Adriano. Cortou um pouco a conexão. Oi, Adriano. Voltou. Eu acredito, Baraldi, que se você tem aí um produto, uma solução que você possa agregar para os públicos distintos, no nosso caso, um profissional, uma construtora que faz uma instalação, se eu conseguir agregar um produto mais inovador, que ele consiga fazer uma instalação mais rápida do que fazia anteriormente, eu acredito que a gente consegue, e isso nós estamos fazendo, nós já tínhamos acelerado esse processo, nós já tínhamos colocado produtos inovadores para dentro do país, como tubulações flexíveis de engate rápido, que faz a obra ser instalada mais rápida. Isso tudo para o engenheiro, para as consultoras. Quando você faz um movimento para o profissional final, que é o encanador, o pedreiro, que também tem o seu trabalho ali, que ele tem que fazer rápido para pegar mais obra, se você agregar produtos que nós estamos fazendo também com mais facilidade na instalação, você consegue fazer com que ele pegue mais trabalho também. Então, o papel da indústria nesse momento é observar como ele pode agregar. E para isso, respondendo a sua pergunta, a gente tem já vinha trazendo produtos inovadores para o mercado e agora a gente está acelerando ainda mais para ajudar na questão da produtividade da cadeia. E o quanto nesse processo todo de comunicação, de transferência de informação para todos eles,
E o grau de maturidade que vocês estão hoje nessa transformação digital, que a gente fala bastante, essa é uma pergunta, Adriano, e aí só para emendar, para também te dar espaço de contar um pouco melhor, um pouco das estratégias que vocês vêm usando hoje dentro do digital na relação com o varejo. Muito bem. Eu acho que esse digital a gente teve que acelerar também o processo, mas nós já tínhamos começado lá atrás, né? O varejo que teve, como eu te falei, ele teve uma dificuldade aí nesse momento de pandemia, uma dificuldade de se adaptar à nova realidade de venda via WhatsApp ou via internet, e tem uma pesquisa que mostra que mais de 80% dos varejos de material de construção não possuem venda via internet. A venda era física, presencial no balcão. Com a parada, com a Quantos loja por cento? fechada, Desculpa? mais de 80% das lojas não possuem. Tem uma pesquisa da Anamaco que mostra que mais de 80% das lojas de material de construção não possuía venda via internet. Até acredito ser maior esse número aí, se a gente extrapolar, mas é um universo de 1.000 e poucas lojas, se a gente extrapolar para 128 mil lojas, e o que a gente tem que fazer como indústria é ajudar a acelerar esse processo, de várias formas, né? Nós estamos trazendo aí, a gente havia começado há 8 meses atrás e não é simples implementar. Nós estamos implementando um marketplace onde eu tenho a minha loja de venda dos meus produtos, mas quem concretiza a loja são os varejistas na ponta. Não sou eu quem vendo, eu sou simplesmente uma vitrine e quem faz a venda na ponta é o varejo mais próximo do consumidor. Ele vai colocar o CEP, vão aparecer lojas próximas que estão cadastradas no parceiro onde nós estamos finalizando aí o nosso processo. Essa loja recebe o pedido, entrega, recebe o dinheiro via o parceiro que nós estamos colocando e a Manco só entra como vitrine para a exposição. Decisão de preço, prazo de entrega, condições de pagamento, toda do lojista. Com isso, nós conseguimos acelerar o processo de entrada desses varejos que tinham dificuldade para venda via internet, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, a partir de agosto, a gente deve trazer essa modalidade, pura e simplesmente para ajudar o varejo da ponta. Nós não vamos furar jamais a cadeia, né? Existe o canal quem vende para o consumidor final é o varejo, isso para nós está claro, mas como é que eu posso ajudar esse varejo a vender mais? Criando uma forma, aquelas vendas que não passariam por ele, passariam por uma grande loja, uma Leroy, uma Trilha Norte, que tem um site, por que não o varejo também médio ou pequeno não pegar essa venda que iria pela internet? Isso é possível e a gente está criando e a gente vai oferecer isso para o mercado já no mês que vem. A gente trouxe há 2 semanas atrás uma live para falar sobre como que o varejista também pode preparar a sua loja com conteúdo para ser mais atrativo. Quando o cara faz uma busca no seu bairro, ele tem que ser a primeira loja a ser exposta. Como é que ele faz isso? Ele tem que gerar conteúdo aderente aos produtos que ele quer e a pergunta que o cara está fazendo lá na ponta. Como é que estourou uma tubulação? Como é que eu conserto? Ele tem que ter lá uma resposta, ele passa a ser referência mais próxima do bairro que ele tem. Então a gente também está promovendo lives com especialistas para ajudar o varejo a acelerar esse processo. Às vezes ele não precisa ter um site de venda, mas se ele for uma referência de busca para o cara comprar lá no bairro próximo da onde ele está, é uma solução. E isso que a gente está colocando aí também para o varejo, para ajudá-los nesse desenvolvimento no período de dificuldade, né? Esse é um dos casos aí do varejo. Sim. Nesse momento. A gente tem um outro aplicativo, Baraldi, falando do ramo digital, né? Nós temos um aplicativo que fala do Meu Instalador. Se você está na sua casa e você quer fazer uma reforma, trocar uma tubulação, você coloca o CEP dentro do nosso aplicativo, você baixa o app, chama Meu Instalador, você coloca o CEP e você rapidamente vai receber a recomendação de alguns profissionais encanadores ou eletricistas para oferecer o serviço para você, gratuitamente. Então, nós estamos provendo esse serviço também para o profissional, para ajudá-lo a se movimentar nesse momento difícil. Muito bom. Mas você acha que como legado dessa crise que a gente está vivenciando, o varejo da construção civil, de material de construção, ele vai conseguir, a gente vai conseguir olhar para daqui 3, 4 meses, a gente vai ter uma melhora nesse índice, fazendo com que uma maior parte dessas lojas passem a trabalhar melhor no online, Adriano? Eu entendo que sim, Baraldi. Eu entendo porque não é uma situação de solução simples e rápida. O consumidor mais jovem já vinha comprando via internet, os mais conservadores ainda não. E acredito que essa mudança que foi acelerada pela pandemia, ela não tem mais volta.
A venda pela internet, hoje desde a comida, qualquer coisa, né? Você pode vender, receber em casa, vender e buscar no drive-thru dentro de um shopping uma mercadoria que você compra. As próprias lojas de material de construção já estão oferecendo, você compra via aplicativo e vai retirar na loja. Se você quiser acelerar o processo, o prazo é 3, 4 dias, mas se você retirar, você retira no dia seguinte. Então são novos formatos de venda e novos formatos de negócio que não voltam atrás não, Baraldi. Eu posso dizer que foi acelerado, isso foi impulsionado aí pelo momento da pandemia e não volta mais atrás. Essa é daqui por diante a quantidade de venda pela internet, né? Claro. E de novos negócios, né? São as áreas que mais vão crescer, que mais estão crescendo, que mais estão contratando, não é à toa. Quem nunca quis entrar no iFood com um restaurante foi obrigado a entrar agora e pode ter certeza, ele nunca mais vai sair. Ele vai ser dependente. Dúvida. Então essa mudança, isso é um fato, já aconteceu, está dado, não tem retorno mais. Acho que independente do que está acontecendo, a compra online, né, quando a gente fala do e-commerce, ela já é uma tendência, não dá nem para falar mais em tendência, né, ela é uma realidade. Eu acho que alguns setores estão mais avançados, outros menos, e acho que esse processo vai ajudar alguns a acelerarem mais, né? Tem uma pergunta aqui, acho que do Leonardo, quando fala de suporte técnico, é possível responder ela, Adriano? Ele pergunta como o suporte técnico está funcionando nessa pandemia. Consigo, sim. Primeiro, ele funciona à distância. Quando você tem um problema numa obra, você consegue já identificar com uma foto, manda para o nosso saque. Nós temos os engenheiros que fazem todas as análises e, se necessário, ligam, fazem uma filmagem do local onde você tem um problema e você consegue dar um diagnóstico do que tem que ser feito com o suporte técnico em todo o Brasil. Então, isso nós não paramos. Casos um pouco mais graves, nessa retomada a gente está avaliando as cidades que a nossa equipe pode visitar. A gente tem pessoas fazendo a visita presencialmente, mas o suporte técnico não parou nesse período, não. É uma das áreas que se mantiveram de casa e bastante ativa nesse período de pandemia. A gente está falando de transformação digital e agora, já de um mês para cá, se fala bastante do quanto as pessoas estão preparadas para esse processo, o quanto elas também estão se preparando dentro desse processo de transformação, né? O que é difícil hoje é você medir, talvez num profissional ou numa pessoa física, não importa, o quanto nós somos digitais hoje, né? Como é que a gente calibra isso e o quanto a gente está preparado para acompanhar tudo isso, né? Você, como executivo, Adriano, e agora, nesse momento, sendo responsável por várias transformações, vocês estão experienciando aí na Manco Vavin o Recrutaí, né? Que é um pouco desse processo já digital, no processo de seleção. Como é que está sendo essa experiência? Muito bom, bem colocado aí, Baraldi. São alguns projetos digitais que a gente tem. Um deles é esse, nossa área de RH, administrada aí pela Ana Luísa, e implementou isso no Brasil esse ano, que é uma startup, né, o Recrutaí, e aí você tem uma entrevista aí lá dentro. O que faz essa entrevista aí? Você consegue usar uma inteligência artificial que a plataforma se propõe, onde você traça o perfil do candidato, os atributos que você quer, e os candidatos, ao se candidatarem ali nessa plataforma e preencherem as questões, você já gera um funil onde você, de uma posição que você abre, você recebe 500, 800 candidatos, você já consegue selecionar através da inteligência artificial de acordo com a formação, com a experiência, com alguns comportamentos esperados para a posição, você consegue afunilar e trazer já o candidato, pelo menos um grupo menor dos 500, você afunila e traz ali 30 candidatos no qual você consegue dar um foco. Então você já faz uma primeira triagem que antigamente era feita pelo ser humano, e aí a tecnologia veio para ajudar, né? A inteligência artificial é isso, você consegue fazer com que a ferramenta trabalhe por você e trabalhe entregando ali no final. E antigamente você contratava uma empresa que ligava um por um, fazia toda a triagem. Isso vai continuar acontecendo, mas o funil
esse funil, acho que tanto para nós como para você que trabalha com isso também, né, Baraldi? Eu acho que vai ajudar muito você já ganhar tempo no processo. Enquanto você fazia uma triagem de 12, 15 pessoas por dia, você vai fazer as mesmas 12, 15, mas muito mais assertivo. E aí você vai ter um pouco mais de qualidade. Então essa plataforma nos ajudou, tem nos ajudado bastante. Nosso RH implementou recentemente. Para quem não teve a experiência ainda, vale a pena conhecer, recruta aí. E como cliente interno, é perceptível a melhora em nível de serviço, seja por prazo e essa medição de qualidade lá na ponta? Ela é perceptível e a gente trabalha não para todo o grupo, né? Ele vai de uma faixa abaixo do nível gerencial. Do gerencial para cima, não, a gente segue nos processos normais, mas a gente trabalha numa banda de pessoas onde a gente consegue um resultado melhor dessa ferramenta para as inúmeras vagas que a gente abre constantemente, né? A produtividade foi bem melhor. Que bom. Que bom. Esse é um dos modelos digitais, né? Nós temos aqui, nós implementamos aí, talvez que possa ajudar outras pessoas ouvindo aí Brasil. Já tinha falado do meu instalador, já falei do Marketplace. Nós temos um aplicativo que é o chamado Uber do motorista, onde eu consigo, logo de madrugada, nossa área de transporte gera as cargas de madrugada, coloca à disposição e os motoristas que querem contratar estão cadastrados no aplicativo e aí você tem uma segurança com algumas exigências. Os motoristas que querem aquela rota, eles contratam e eles contratam propondo um preço. Você coloca um preço mínimo e eles colocam ali uma espécie de um leilão de preço de uma carga disponível para diversas regiões logo cedo. Então o motorista tem a confiança de que todo dia ele vai ter uma carga conosco e a gente tem a segurança de redução de custos e de produtividade melhor de um motorista que se interessa de ir para aquela rota porque ele vai voltar carregado. Então a gente implementou isso também, que é o Uber dos motoristas, uma gamificação para a equipe de vendas, gamificação dos seus KPIs, dos seus atingimentos, das metas trimestrais, treinamento, capacitação, o cara vai lá, faz o treinamento, responde umas perguntas, pontua na gamificação. Muito interessante esse outro modelo de gamificação. Tem nos ajudado bastante na produtividade da área comercial. Que bom ouvir isso. Essa é outra frente e tendência que a gente não vai escapar dela e ela já começa a ser muito mais latente e ganhar espaço dentro das corporações, né? Adriano, num contexto, e a gente também falando desse processo de retomada, né, dessas estratégias, do planejamento, quando a gente olha num contexto mais institucional, né, como é que você vê as oportunidades de investimento que fazem parte do governo para o setor, nesse momento, principalmente para, não vou falar ajudar, mas equilibrar essa retomada de forma sustentável para todos? Bom, nós tivemos aí no período de pandemia uma parada das nossas fábricas por decreto dos municípios, e aí a retomada foi uma retomada bem mais com segurança totalmente redobrada, né, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, troca de turno, você faz toda a limpeza, transporte, nós contratamos um transporte para levar as pessoas em suas casas, com metade, você tem uma van com metade ou 1/3 da ocupação, e as pessoas entreguem de porta em porta. Então nós tivemos que fazer uma adaptação grande no nosso Parque Fabril, que não parou, nós estamos indo muito bem nesses 2 últimos meses, então a gente teve uma parada de 1, 2 dias numa fábrica e mais 10 na outra, por decreto no início da pandemia, e aí veio por fim agora a retomada da equipe comercial, né? Talvez seja o ponto crucial, mas essa retomada ela foi feita com muito cuidado. Nós adotamos um critério, a média Brasil, pelo menos até uma semana e pouco atrás, eram de 150 infectados a cada 100 mil habitantes. E aí, isso no período inteiro, quando a gente olhava nos últimos 15 dias, a média era 90 infectados a cada 100 mil habitantes. A gente adotou um critério de trabalhar com 40 infectados a cada 100 mil habitantes, ou seja, menos da metade de uma zona de segurança dos últimos 15 dias. E aí, com isso, a gente viu dos 5.500 municípios do Brasil, nós conseguimos liberar 1.700 municípios para a nossa equipe trabalhar. Toda sexta a gente revisa para ver onde estão as cidades, para a gente revisitar cidades que podem ser visitadas, a equipe pode voltar ao campo, ou cidades que não voltam ao campo. Mas a equipe voltou com a máscara, com face shift também sendo utilizado, não pode dar carona, tem que almoçar num local específico. Então,
todo um critério que foi adotado, mas um critério de segurança para que a gente pudesse preservar a integridade de todos os colaboradores, seja colaboradores internos, claro, aqueles de risco em casa, sem sair, seja da fábrica ou seja da área de vendas, continue da sua casa, não retoma, e toda a parte administrativa em home office sem retorno, sem data de retorno ainda programada. A gente mantém trabalhando dessa forma que vem funcionando bem. Então foram alguns cuidados, Baraldi, que a gente tomou. A gente também foi muito rápido nas mudanças, a equipe de vendas a gente implementou, imagina o vendedor dentro de casa, né? Parado, sem poder sair, tem a minha equipe acho que de vendas ouvindo aí Brasil, acompanhando, mas um abraço a todos eles. A equipe no começo difícil, você que está acostumado a acordar, faz sua rota e volta, como é que você faz, né? Então a nossa equipe de vendas aí da Manco Brasil se readaptou fazendo uma chamada rota virtual. Todo dia ele acorda, faz a programação da rota, quem eu vou visitar? Vai ligar, vai falar, vai conversar com o cliente, ele não quer comprar? Não, então vai propor uma ação. Vai propor uma ação de sellout para o cara, uma campanha, um incentivo, vai ajudar, vai ouvir o varejo na ponta que está passando por dificuldade, como é que eu posso ajudar esse varejo a se reorganizar. Estou vendo aí minha equipe já dando a mãozinha aí, equipe de vendedores que se reinventaram. A nossa equipe se reinventou bastante, Baraldi, aí para fazer com que o novo normal funcionasse rápido. Então, com isso, todo dia cedo um treinamento, capacitação técnica, ou de comportamento, ou tributária, ou palestrante interno, externo que a gente conseguiu trazer aí com a ajuda do nosso gerente nacional Ingo. A gente conseguiu fazer webinars para fora, para engenheiros, arquitetos, a cada 2, 3 dias a nossa equipe de engenheiro tem promovido treinamento, capacitação, participado para falar de novas tendências, como o BIM, por exemplo, que é a biblioteca é o modelo mais moderno do antigo AutoCAD para fazer o desenho da engenharia. Então a nossa equipe tem feito, levando para a ponta também conhecimento, além de ter se preparado com a rota virtual, e a gente conseguia monitorar onde eles estavam indo, quantos clientes visitados, e funcionou muito bem. Ajudou todos se organizarem e vai vendendo ou não vendendo, vai ligar para o cliente e vai manter contato, a proximidade nesse momento difícil, que é o nosso, muito bom. acho que nosso principal atributo aí, que é a proximidade do mercado. A gente continuou com isso mesmo longe. Isso é muito bom. E bacana estar vendo o reconhecimento da equipe, o quanto essa percepção de resultado, de estar fazendo sentido, as ações, é fundamental, né? Agora, é legal você contar dessas práticas, Adriano, de segurança, porque isso provocou do mercado também fazer com que vocês pudessem serem bench, né? Empresas que, como o Votorantim, procuraram vocês. Aconteceu isso, não? Aconteceu. Algumas outras empresas do setor, como é que vocês estão fazendo? Como vocês estão se organizando? Então, essa metodologia de critério de X habitantes, X infectados a cada 100 mil habitantes que nós criamos, que é uma zona de conforto para a nossa equipe, de segurança também. Outras indústrias do ramo aí, do nosso setor, vieram nos procurar para saber como é que nós estávamos fazendo, e quando a gente trouxe essa ideia, realmente alguns aplicaram. Alguns acabaram... e, na verdade, a gente troca informações, né? Claro. Um está fazendo uma coisa boa de um lado, o outro do outro, e isso acho que é o ponto rico, mas a gente teve um case bastante positivo nessa retomada aí, com segurança para a nossa equipe. Muito bom. E aí, quando o mercado começa a te procurar para entender o que vocês estão fazendo, que pode servir de melhores práticas, é sensacional. Adriano, a gente vai entrar nos nossos últimos 6 minutos aí de bate-papo. A gente está com uma audiência super, super bacana. Agradecer a todo mundo que está participando, que está aí acompanhando a gente. O que você enxerga para os próximos... Bom, vamos falar de segundo semestre e talvez até o final do ano. Quais são os desafios que hoje, nesse montante de reunião que se tem todos os dias, o que vem sendo discutido? E aí, já pensando nessa retomada, dá para dizer, poxa, isso a gente tem como target, desafio e barreiras a transpor aí para os próximos meses, até o final do ano e até fecharmos 2020. Muito bem, Baraldi. Para concluir, então, antes de mais nada, agradecer realmente o público que veio, clientes, a equipe da Manco aí espalhada pelo Brasil, alguns amigos, familiares, acho que a turma toda vai entrando e vai participando. Aí muito, muito gratificante ver.
eu vejo aqui para o futuro, Baraldi, o Brasil tem uma agenda muito extensa a ser cumprida, né? Se a gente olhar o setor de material de construção, ele representa 7,1% do PIB do Brasil. É uma relevância expressiva. A indústria de material representa 12% disso. E o número de empregados na construção civil são mais de 8 milhões de pessoas. E a cada 1 milhão investido, você gera 30 vagas, 30 novos empregos, né, postos de trabalho. Então, se a gente olhar que existe um gap de 8 milhões de moradias a serem construídas, o governo vai olhar certamente, como já existia o programa Minha Casa Minha Vida, e você vai fazer um investimento. A gente constrói por volta de 400 mil casas por ano. Você tem 8 milhões de gap. Nós estamos falando de 20 anos para fechar o gap. Se ninguém crescer e quiser casa nova. 20 anos sem encontrar o crescimento populacional que a gente tem daí para frente, né? Crescimento populacional e todo mundo crescendo, quer sua casa, quer mudar, casou. Então, se a gente não contar isso, são 20 anos. Contando com isso, nós estamos falando de 40 anos para fechar esse gap. Então, o governo precisa investir. Essa deve ser uma agenda do governo para os próximos anos, fortemente. E a construção civil vai ser um alavancador da economia. Ponto número 2, né? Saneamento básico. Com a pandemia ficou claro, e a gente tem visto em muitos jornais falando, o saneamento no Brasil é uma vergonha. Nós temos aí apenas 53% de coleta de esgoto no Brasil, Baraldi. Quer dizer que você tem mais de 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto. Ou usa uma fossa séptica atrás, ou isso que acontece. Você pega uma doença, você vai gastar mais no hospital depois. Se você faz o investimento, você faz a prevenção, não gasta tanto com a saúde depois. Então o governo precisa mudar isso, está na agenda do governo. Por exemplo, água potável, 83% da população tem acesso, mas ainda 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Isso é vida. Todo mundo falava em casa, chega em casa, lava a mão, mas você tem 35 milhões de pessoas que não têm água, como é que você faz? Então, Baraldi, agenda, e hoje estava sendo votado no Congresso o novo marco regulatório do saneamento básico. Se for aprovado, você permite com que as empresas públicas que não têm capacidade de investimento, como no Rio, por exemplo, a SEDAI, que em janeiro tinha água suja na casa das pessoas, tomando água contaminada, você pega uma empresa falida do governo e você pode injetar dinheiro com empresa privada, faz uma parceria pública-privada, uma empresa mista, e você gera por volta, com o estudo que foi gerado aí, por volta de 30 bilhões de investimento por ano, e você tem se esse marco for aprovado hoje, em 2033, a chamada universalização do saneamento. Mais de 95% das pessoas com acesso à água potável e tratada. E aí nós estamos totalmente endereçados como a Amanco Vaven para fazer isso, né? O nosso propósito como Amanco Vaven é construir ambientes saudáveis e sustentáveis, o que faz com que a gente ajude nessa reconstrução de material de construção no Brasil. Esse é um ponto, Baraldi, para mim que é fundamental. E hoje já tinha passado pela Câmara, estava no Senado a aprovação. Eu saí para a live, não vi se foi aprovado, mas se for aprovado, o Brasil vai dar um grande salto na questão de saúde e de higiene e de dignidade, levando esgoto e água potável para as pessoas nas suas casas. Claro que depois você precisa ter as casas sendo construídas também, né? Que ainda tem um gap grande. Mas, na minha visão, essa é a agenda do futuro. E nós estamos inseridos nessa agenda. Tenho certeza que nós, como Amanco, com produtos inovadores, podemos contribuir bastante para isso. Bom, como diz aquele velho jargão nosso, demorou, né? Demorou, é isso aí. Demorou. Adriano, a gente está entrando no nosso último minuto. Eu quero, de verdade, agradecer todo mundo que participou, que aceitou teu convite, aceitou o meu convite para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Acho que foi bastante enriquecedor quando a gente fala de retomada para o setor, de planejamento, entender um pouco de como o setor está atuando. Deixar esses últimos segundos aí para você fechar, te agradecer, bom te rever, te desejar sucesso nessa jornada, parabéns pelo que você construiu até agora da tua carreira, e a gente vai continuando em contato como sempre. Maravilha, Baraldi, agradeço você, agradeço o público inteiro, de pessoas aí do setor, amigos de faculdade, um grupo grande. Eu vi o Pedro aí da Sangoban falando que o cenário que ele observa é a mesma coisa, lá no começo ele falou, eu não tinha tido tempo de responder, mas muito bom ver muitas pessoas aí interagindo. A gente não consegue acompanhar e responder a todos, né? Exato. Mas tem muita gente aí conhecida participando, enriquecendo,
e seria importante se a gente conseguisse responder a todos. Mas agradeço todo mundo que participou antes que caia a live aí e fico à disposição para uma próxima. Um Grande abraço abraço, grande. Baraldi. Abraço para todos. Você aí. Tchau, tchau. Abraço.